Hoje faz 21 anos da entrega do meu primeiro trabalho e eu vim te contar uma história. Eu tracei uma trajetória. No 10 de abril de 2003, eu entreguei o primeiro trabalho e hoje, a novidade, estou lançando a mentoria para negócios. A mentoria para o empresário, para aquilo que ele tem que saber e aquilo que ele tem que conhecer. Foi algo que veio, não foi algo que eu procurei. Eu era professor numa escola de esses cursos profissionalizantes e eu estava dando uma aula de estratégia. E aí o proprietário lá começou a ouvir a aula, esperou terminar e me chamou para conversar. E aí falou, olha, eu achei muito interessante estar falando, não é um conteúdo normal para trabalhar curso profissionalizante. E a gente está com uma ideia de expansão. Eu queria saber se você trabalha com um plano de negócio, você faz análise para a gente implantar uma nova unidade. Eu estava em Araraquara, naquela época, eles queriam implantar a segunda unidade em São Carlos. Aí eu fiz o projeto e a data da entrega foi justamente no 10 de abril de 2003. Foi quando eu entreguei meu primeiro trabalho. Foi uma experiência fantástica. Eu não sabia como cobrar, eu não sabia quanto tempo ia demorar, e foi aquele primeiro trabalho. Até porque quando a gente forma, quando a gente sai da graduação, o que você sabe fazer é análise. Você não tem a experiência ainda do consultor, que depois eu tracei esse caminho, e da mentoria que a gente está fazendo essa virada. Então, era tudo novo, era um desafio e fiz análise, deu certo. E a partir desse trabalho foi quando começaram a vir as indicações dos novos trabalhos. Foi assim que começou. Foi a entrega. Quando porque o que eu sempre prezo é você concluir algo. Eu acho que isso faz muita diferença, acho que para todo mundo. Quando você começa algo, é muito bacana, é motivador. Mas quando você termina, que você vai entregar, que você vai apresentar, e principalmente a reação daquele primeiro cliente ficando satisfeito com o trabalho. Então ali, o primeiro sintoma, assim, o primeiro sentimento, olha, concluí, consegui finalizar. Era um desafio, era algo novo. Eu nunca tinha feito. Ele perguntou, você sabe fazer? Eu sei fazer. Nunca fiz. Fiz na faculdade, na época. Então, estou falando 2003. Eu formei ali 2000, então estava ainda no comecinho ainda. Então, era 2003, eu entreguei. E aí veio a satisfação do cliente. E da satisfação do cliente para ele me indicar para os próximos. Então, eu sabia que estava no caminho. Mas lá atrás, isso aí era um trabalho extra. Eu tinha um trabalho de 8 horas no começo. Eu não estava 100% nisso. Então, esse caminho, inclusive, paralelo, ele foi até 2006, depois foi diminuindo, e 2009 que eu fiquei 100%. Era um trabalho sempre paralelo, era no horário, trabalhava à noite, final de semana, para poder complementar. Então, eu comecei dessa forma. Toda, porque assim, naquele período que eu me refiro, eu trabalhava com consultoria, fazia esses estudos. Em 2006 veio o primeiro trabalho de consultoria. Então, de 2003 a 2006, eu tive trabalhos frequentes. Então, eram análises, estudo de viabilidade, plano de negócio. Em 2006 veio a primeira consultoria. Esse trabalho paralelo, ele foi fundamental para que eu fosse criando as experiências, inclusive no meu trabalho, e ele foi complementando a área acadêmica, que eu não vejo como você trabalhar com consultoria, com mentoria, onde não esteja atrelado a experiência profissional com a área acadêmica. Então ele veio me ajudando muito. Ele veio complementando, eu consegui ir colocando na prática aquilo que eu trabalhava na área acadêmica. Aí veio pós-graduação, veio mestrado, veio professor universitário, então foi trabalhando tudo junto. Eu tinha outros trabalhos durante ali de 8 horas, não necessariamente horário comercial. Eu, nesse período, me tornei professor universitário e junto com isso veio a consultoria. Então,
Foi tudo meio que junto, misturado nesse começo. Olha, não, eu não olhei, vou ser bem sincero. Agora, recentemente, não. Eu me recordo do que eu olhei para ele em 2009. 2009 foi quando eu conheci minha esposa, foi quando a gente resolveu fundar a Lero. Porque até lá eu era um consultor autônomo. Já era sênior ali, estava com 6 anos, já tinha bastante experiência, tinha passado por uma recuperação judicial e tudo mais. Assim, a gente fez um trabalho de recuperação judicial para uma empresa e tudo mais. Ali eu olhei. Foi quando eu olhei em 2009 e eu olhei, nossa, faria muita coisa diferente. Só que ao mesmo tempo me deu orgulho de ter da qualidade que eu fiz por um primeiro trabalho. E eu olho às vezes para outros trabalhos, hoje assim, e falo, nossa, o que eu faria diferente? E algumas sacadas que você vai mudando, que você aproveita, inclusive. Eu acho que é assim que você constrói uma experiência, pegando um pouco daqui, um pouco dali, e vai construindo essa sua experiência dos trabalhos, dessas várias empresas que a gente passou nesse período. Mas faz tempo que eu não revisito ele. Olha, a primeira coisa que eu ia falar para ele é o seguinte: continue com a dedicação e até aumente a dedicação com a área acadêmica para atrelar a área profissional. A gente passou por isso há um tempo, existia um preconceito com consultores e ainda se tem um preconceito com mentores, coaches, e, e esse preconceito é normal, isso vai acontecendo. Então, o que eu queria falar, cada vez mais, aprofunde a área acadêmica, solidifique e fundamente o conhecimento científico para você poder aplicar ele na prática, cada vez mais. E cada vez mais deixe isso à mostra. Mostre de onde está vindo. Mostre de onde saiu o conhecimento. Porque não é algo ali que você simplesmente tirou da sua cabeça. É óbvio, a experiência em resolução de problema é o dia a dia. Mas o conhecimento, ele vem da ciência. E isso tem um grande peso. Por exemplo, um ótimo médico, eu sempre ouço as pessoas comentarem, e eu também penso dessa forma, é aquele médico que nunca para, que sempre está estudando, que sempre está avançando. Assim como um advogado, como um engenheiro, e assim é como um consultor, e para esse outro caminho, é atrelar a experiência com conhecimento científico. Eu acho que se você não se desafia, se você acaba estagnando. Acho que essa é a questão. E não é nem aquela coisa de autoajuda, de tudo mais. É do profissional. Se o profissional achar que ele sabe tudo, se o profissional achar que ele tem experiência suficiente, e principalmente achar que o mundo é imutável e que a experiência dele vai dar conta, ele vai ficar para trás. E a gente tem que buscar, eu acho que aquilo que você enxerga que vai fazer sentido para você, e ao mesmo tempo você vai conseguir contribuir e entregar, e eu acho que é até um agradecimento. Então, a proposta agora é a mentoria. Então, esse novo momento é a mentoria. Então, aproveitar esses 21 anos que eu construí aí de um primeiro momento ali de analista, eu sempre deixo claro, depois como consultor, aí a gente abriu a empresa, aí, atrelado a isso a experiência de empresário, para trabalhar agora com a mentoria. Eu sempre defendi, eu sempre brincava com os meus clientes, eu falava que quando a gente ia prestar consultoria, o cliente é o CNPJ. Sempre falei isso, ó, o meu cliente é o CNPJ e eu vou defender o CNPJ de todas as formas. Mas e o CPF? E o empresário? Ele está preparado para conduzir a empresa depois que a consultoria organiza ela, depois que a consultoria profissionaliza a gestão dessa empresa? Então, o que a gente veio percebendo é que, ao mesmo tempo que a consultoria trazia grandes resultados, eu precisava formar o empresário para aquilo. E aí a gente entendeu que essa necessidade, ela não tem como não ser atendida para que o próprio resultado da consultoria funcione e para que a empresa continue a crescer. Então a gente precisa que o empresário cresça ao mesmo tempo. Então
veio a ideia e esse novo desafio, a mentoria. A mentoria para o empresário, principalmente, que o foco dessa mentoria é o que o empresário tem que saber e o que ele tem que conhecer. O que ele tem que saber, aquilo que ele tem que saber mesmo, por exemplo, o que é o lucro da empresa dele, o que é a diferença de lucro operacional e lucro líquido, uma avaliação de desempenho, quanto ele consegue alavancar da empresa dele, isso ele tem que saber. Agora, o que ele tem que conhecer é como preparar isso. E aí ele tem que ter pessoas que façam isso para ele, ou que ele terceirize isso. Por exemplo, contratando. Ele sabe hoje que, por exemplo, como a contabilidade, ele tem que ter marketing. E a maioria das empresas hoje, que a gente trabalha em pequeno e médio porte, ela vai terceirizar isso para uma agência. A agência vai fazer esse trabalho bem feito. Assim como hoje, por exemplo, o BPO vem crescendo. Então, o empresário tem aquilo que ele tem que saber. Ele tem que olhar, por exemplo, para um DRE e saber ler o DRE. Ele não precisa saber preparar isso, ele tem que conhecer. Então, a gente vai trabalhar muito isso sobre aquilo que o empresário tem que saber e aquilo que ele tem que conhecer para fazer a boa gestão da empresa dele. Esse é o novo desafio. A mentoria de negócios para empresários. Aquilo que ele precisa saber e aquilo que ele precisa conhecer. Se você ficou curioso, se você está curiosa em saber o que é essa mentoria, em saber o que a gente vai trazer, se inscreva no canal, entre em contato com a gente, nós vamos trazer muito conteúdo. A gente quer contribuir muito com os empresários, e aí você vai entender um pouco mais sobre essa mentoria para negócios, aquilo que você precisa saber e aquilo que você precisa conhecer.